Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje eu venho aqui trazer para vocês, antes de tudo, vamos lá, vamos se inscrever aí no canal, vamos apertar aí esse clique e inscrever-se no canal. Eu estou fazendo isso aqui agora, olha, inscrito, apertar o joinha também nos vídeos do canal e neste vídeo que você está assistindo agora, porque é um tema extremamente importante e que eu garanto a você que você não vai se arrepender de ter assistido esse vídeo. Então eu vou começar para não perder muito tempo e também para que vocês não fiquem entediados. O vídeo de hoje é para tratar de tema de direitos humanos. Um tema de direitos humanos muitíssimo importante, de acordo com a pandemia, e isso é bom porque vocês, mesmo não sendo do ramo jurídico, ficarão cientes do que o Conselho Nacional de Justiça, isso mesmo, um conselho do Brasil todo de justiça, recomendou a respeito da pandemia e da justiça e dos tribunais. Então, a análise que eu farei aqui é de um trabalho acadêmico realizado por mim e outros dois colegas autores, um texto de 9 páginas, bem curto, vocês verão, em que a gente trata da relação. O que o orientador pediu foi: aborde a relação entre a recomendação do CNJ de número 62 com os direitos humanos. Então foi um trabalho assim, trabalhoso, sendo redundante, foi um trabalho trabalhoso, deu muito trabalho para fazer. A recomendação número 62 do CNJ é de 17 de março de 2020, portanto ali no iniciozinho da pandemia, em que o CNJ divulgou esta recomendação. Aqui eu estou, tem 14 páginas esta recomendação, então não é muito grande a recomendação, vocês podem depois jogar na internet e verem o texto dela em linhas de tópicos mesmo, né? Eles vão dando recomendações em tópicos e aí colocam também alguns artigos. Então, a recomendação diz o seguinte: digamos, prefácio ou preâmbulo da recomendação. Recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Então, o nosso texto diz o seguinte, na introdução: a pandemia causada pelo coronavírus foi a maior tragédia vivenciada na humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Ela representa não só uma doença que devasta famílias e países, que já traz um peso de quase 3 milhões de mortos pelo mundo, mas também evidencia mazelas sociais muito profundas e que estavam mediaticamente veladas, como a desigualdade social e o descaso com os menos abastados, fatos que, historicamente, costumam ganhar foco em momentos de crise. No entanto, este estudo tem como escopo a afirmação das consequências da pandemia sobre um nicho específico, o jurídico e carcerário, bem como relacionar toda essa situação com a garantia dos direitos fundamentais, visando a dignidade, principalmente na saúde e na justiça. Diante disso e dos resultados previsíveis, é natural pensar em uma mudança quase completa da rotina dos fóruns e dos presídios brasileiros. Ou seja, os presídios e tribunais brasileiros precisaram se adequar ou readequarem à nova realidade mundial, seja fisicamente, com a adoção de novas
de novos protocolos de higiene higiênicos ou realizando mudanças operacionais com a atualização da forma de agir das audiências. Diante disso, dessa necessidade, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, lançou em março de 2020 a recomendação de número 62. Essa recomendação busca orientar os magistrados e tribunais competentes a adotarem e fiscalizarem, a execução de medidas que visam garantir a segurança e saúde das pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas no mundo processual, sejam elas os magistrados, os advogados, os promotores, as partes interessadas, os detentos, familiares ou mesmo agentes penitenciários. Essas medidas vão desde a higienização destes ambientes frequentados até o relaxamento temporário da prisão de detentos em casos especiais, como de gestantes, comórbidos ou em situações quando o detento não oferece grande risco à sociedade, o que representa a fraternidade e o respeito às garantias individuais de todos, mesmo diante de uma prestação jurisdicional, preceito trazido pela terceira dimensão dos direitos humanos. Terminamos aí a nossa introdução. Então, gera muita polêmica esta saída destes presos em casos excepcionalíssimos, presos especificíssimos, né? Gerou muita polêmica no âmbito da opinião pública, né? Da mídia, da imprensa, gerou muita polêmica essa saída, mas foi um número mesmo bem ínfimo e por uma questão de saúde pública. Então, no desenvolvimento dizemos assim: no que se refere aos detentos prioritários e as precauções a serem tomadas sobre estes, é importante inicialmente elencar algumas considerações previstas na recomendação. Seguem-as. Considerando o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, Covid-19, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes. Considerando que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos. Considerando a obrigação do Estado brasileiro de assegurar o atendimento preventivo e curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade, compreendendo os direitos de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde, assistência à família, tratamento de saúde gratuito, bem como pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às suas liberdades fundamentais, nos termos da Constituição Federal de 88, do artigo 14 da Lei de Execução Penal, LEP, número 7.210, de julho de 84. O Conselho Nacional de Justiça, através destas considerações, não só estas, coloca em evidência a vulnerabilidade que os detentos brasileiros estão sujeitos nesse período de pandemia e recomenda, através de vários artigos, medidas e mecanismos para evitar o contágio e disseminação do vírus entre aqueles que estão reclusos em presídios em massa. Neste contexto, o CNJ, dentre inúmeros envolvidos, menciona medidas voltadas às gestantes, às lactantes, às pessoas com deficiências, aos indígenas, aos adolescentes infratores e outros grupos de risco. Medidas estas capazes de protegerem a integridade física, a saúde e a dignidade destas pessoas, tendo em vista seus direitos essenciais previstos constitucionalmente. A reavaliação das prisões provisórias, com vistas à possibilidade de liberdades provisórias, observando dispostos no
Código de Processo Penal, artigo 316 e etc., em determinados casos, prisões domiciliares, dentre outras medidas cautelares possíveis de serem adotadas pelo juízo, tendo como parâmetro a situação crítica da saúde pública do país. É uma das recomendações do CNJ, conforme o artigo 4º, inciso 1, 2, 3 da presente recomendação. Então, vale notar que a linha B, inciso 1, do mesmo artigo 4º, eu me refiro, leciona um grave caso em que justifica a liberação, que não é uma liberação desordenada, de determinadas pessoas que cumprem pena privativa de liberdade. Considero o dispositivo que aqueles que se encontram em estabelecimentos penais que estejam com a ocupação acima da capacidade e demais situações. Ressalta-se aqui uma problemática que nos remete a um dos julgados da Suprema Corte, STF, Supremo Tribunal Federal, citado na própria recomendação, a falar do tema do Estado constitucional, do estado de coisas inconstitucional. Esta declaração do Supremo Tribunal Federal a respeito dos presídios brasileiros revela algo penoso aos direitos humanos. Não bastasse a afirmativa de inconstitucionalidades nos presídios, junto ao cenário catastrófico que a pandemia representou para todo o país, não prever e não recomendar medidas excepcionais capazes de controlar a infecção de presos e daqueles que fazem parte desse sistema, seria uma afronta ainda mais gravosa aos direitos humanos. Em discussão, são colocadas as seguintes questões. Considere que a realidade dos presídios brasileiros é de superlotação. Ou seja, eu saio do texto e venho aqui para vocês agora. Considerem que um quarto em que há capacidade para dormirem, assim mesmo, com colchonete no chão, são de 4 pessoas. Considere que dentro deste quarto, de 4 paredes, fechado, porta trancada, considere que dentro desse quarto, ao invés de 4 irmãos, vão dormir 16 irmãos, ou 20. Não haverá espaço no chão para todo mundo dormir. Vai ter que um dormir em cima do outro, quando acabar o espaço do chão. Certo? Então, considerando isso, significando que espaços fechados, abafados e sem circulação de ar, em que a capacidade de alojar pessoas, eu repito o exemplo no texto, são de, por exemplo, no máximo 5 ou 6 pessoas, e na realidade encontram-se neste local 3 ou 4 vezes além da capacidade permitida, frente às recomendações das autoridades sanitárias do Brasil e do mundo, orientam que a aglomeração facilita a propagação, propagação e contágio do vírus. Posto isso, neste caso, se um detento se contamina com vírus, isso representaria um risco para toda a unidade prisional. E nós não estamos falando aí da pessoa em si, do que cometeu, mas estamos falando aí de vidas, né? De pessoas humanas, de saúde, de seres humanos. Em síntese, representaria uma catástrofe no sistema penitenciário brasileiro, ainda mais do que a do Carandiru, só que em outras medidas. Como nas próprias linhas da recomendação, repito, considerando a obrigatoriedade de implementação nos sistemas prisional e socioeducativo dos protocolos de identificação e notificação e tratamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, nos termos determinados pelas autoridades sanitárias, considerando que o adequado enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus é de fundamental importância para a garantia da ordem interna e da segurança dos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, de modo a evitar conflitos, motins e rebeliões e preservar a integridade das pessoas
custodiadas e dos agentes públicos que atuam nestas instituições. Também, junto aos grupos prioritários, estão custodiados por dívida alimentícia do campo civil, os quais são recomendados pelo CNJ seu cumprimento através da prisão domiciliar, com vistas a evitar a contaminação e disseminação do vírus. Diante disto, não resta dúvida de que a proposta é, através desses dispositivos, destas recomendações, evitar a contaminação em massa de custodiados e manter, como todo ser humano tem direito, sua integridade física resguardada. A recomendação adota critérios, apontando possíveis transtornos, dramáticos na omissão da prevenção da propagação do vírus. A situação dos agentes penitenciários também merece destaque neste cenário pandêmico e de preocupação com o sistema jurídico e prisional. O labor é considerado um direito fundamental e seu exercício merece condições dignas e respeitem outros direitos fundamentais, como saúde e segurança. Sendo assim, é preciso que as medidas de controle à pandemia também possam atingir esses trabalhadores, protegendo-os e garantindo suas integridades. Segundo o artigo 7º da Constituição Federal do Brasil, todo trabalhador brasileiro tem direito à proteção à saúde durante sua jornada de trabalho, ou seja, diante de todo o risco e exposição que esses agentes públicos enfrentam durante a pandemia, visto que os presídios são os lugares onde há muita aglomeração e circulação de pessoas, é necessário que esse direito seja respeitado, visando a saúde dos agentes e todo o ciclo social que lhes envolve. A recomendação do CNJ, em seu artigo 9º, sugere ao Poder Executivo a elaboração de um plano de contingência. Segundo a recomendação, as instituições carcerárias precisam realizar campanhas de prevenção ao novo coronavírus, bem como designar equipes médicas especializadas no combate à Covid-19. Recomenda-se também o fornecimento de equipamentos para a proteção individual, como máscaras, álcool em gel, com o intuito de proteger não só os detentos listados anteriormente, como também todos os agentes que trabalham neste meio. Entende-se também que essas medidas representam um gesto solidário a toda a sociedade que sofre com a pandemia. Essas medidas podem ser encaradas como um símbolo de fraternidade, principalmente por aqueles que tiveram contato direto com o vírus e ocasionalmente tiveram que lidar com perdas irreparáveis, com as mortes. Portanto, infere-se que a adequação dos complexos penais visa não só a segurança e saúde dos detentos, como também a dos agentes públicos que servem ao Estado nestes complexos penitenciários. Essas medidas também representam um cuidado com todas as pessoas envolvidas nesse ciclo, como já falei, advogados, familiares, policiais, bem como demonstra respeito a todas as famílias que perderam seus entes ou que tiveram que lidar com o sofrimento deles. A recomendação número 62 do CNJ também dispõe acerca de medidas que visam trazer segurança às audiências e a todos os sujeitos do processo, conforme consideração escrita no início do diploma, qual seja considerado a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos e pessoas custodiadas. Tendo em vista que, apesar do estado pandêmico que o mundo está enfrentando, os litígios não pararam. Inclusive, muitos deles só vieram à tona por causa da pandemia da Covid. A exemplo da
das ações de revisão contratual de locação de imóveis por redução de renda, em decorrência do distanciamento social para a contenção do vírus. E, como é direito constitucional o acesso à justiça e a garantia do devido processo legal, a supracitada recomendação veio trazer medidas para a não disseminação do vírus no âmbito judicial e, com isto, satisfazer os direitos de todos. O principal artigo que trata das medidas de segurança para a realização da atividade jurisdicional é o 7º, cujo caput recomenda aos tribunais e magistrados de competência penal redesignem as audiências de processos em que o réu esteja solto e realizem audiências virtuais quando o réu estiver preso. No parágrafo 1º surgem uma série de outras recomendações para quando não for possível a realização de audiências virtuais, como impedimento transitório de visitantes do público, em geral durante a realização das audiências, utilização de lugares amplos, como auditórios, para promover o distanciamento social, substituição de magistrados e agentes públicos pertencentes ao grupo de risco, utilização de máscara, álcool em gel e outros produtos de diminuição de contágio, além de garantir a salubridade na cela adjacente às salas de audiência, higienização e uso excepcional de algemas. A recomendação do CNJ, por meio do artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 3, ainda traz certos procedimentos quando o réu apresentar sintomas análogos à Covid-19, como a imediata disponibilização da máscara cirúrgica ao réu e encaminhamento à rede de saúde mais próxima para exame diagnóstico, comunicação ou atendimento antes de ingresso à penitenciária, caso seja convertida a prisão preventiva na audiência. Os estabelecimentos prisionais e as unidades socioeducativas também recebem uma série de recomendações para evitar o contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos, o que seria, sem a menor dúvida, uma catástrofe, tanto para os detentos quanto para os agentes públicos pertencentes naquele local. Artigo 9º, como um todo, elenca estas recomendações, das quais destacam-se os incisos 4, 5 e 7. Respectivamente, 4, 5 e 7 falam sobre o abastecimento de remédios e provisão obrigatória de alimentação e itens básicos de higiene e saúde, fornecimento ininterrupto de água potável para detentos e agentes penitenciários e, por fim, a implementação de equipe médica em prisões ou estabelecimentos socioeducativos para exame e futura vacinação das pessoas privadas de liberdade. Então, aqui eu estou nos últimos parágrafos já para terminar. O vídeo ficou alongado, me perdoem, mas é um tema importantíssimo, que eu espero que vocês tenham gostado do texto e da abordagem, mas vamos lá. Trazendo uma breve reflexão. É importante que medidas sejam adotadas no sistema carcerário. Isto é evidente. Contudo, algumas providências como fornecimento de água potável, remédios e alimentação adequada, visando a salubridade do ambiente, já deveriam ter sido tomadas muito tempo atrás. A salubridade garante a saúde a pessoas privadas de liberdade. E isto é uma questão de direitos humanos, pois, ainda que tenham cometido crimes, os detentos são alcançados por estes direitos, assim como todos. Haja vista o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual diz o seguinte: todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Por último, cabe dispor acerca da visitação em unidades prisionais e socioeducativas. Obviamente, em situações de grande dificuldade como a pandemia, é natural que as pessoas queiram ficar mais próximas dos seus familiares para lhe transmitir suporte, carinho e amor. Isso foi vivenciado por todos nós, Isto não é diferente com os familiares dos detentos,
Porém, deve-se haver medidas para que todos consigam visitar os seus parentes e não se infectarem com o vírus pandêmico. O artigo 11º lista medidas mais tradicionais, como o uso de máscara e higienização do local, e até mais drásticas, como a restrição total de visitas com aviso prévio aos familiares. A medida mais equilibrada é o fracionamento das visitas em dias e horários distintos, com a finalidade de reduzir a circulação das pessoas e de manter funcionando a visitação. Parto para a conclusão. Conclusão esta com apenas 3 parágrafos, em que nós dizemos, eu e os colegas, para tanto, concluímos que é notório que estamos diante de uma pandemia de Covid-19. Isso foi feito no início de 2021, né? E inevitável esta pandemia, que todos, de qualquer lugar do mundo, estão sofrendo, estão sendo afetados de alguma maneira por esta realidade. É importante concluir também que, diante deste cenário caótico e transformador das relações humanas, todos devem ter consigo o resguardo dos direitos humanos. É fundamental que, em momentos como estes, sejam resguardados os direitos de toda a pessoa humana. E é exatamente neste viés que esta recomendação número 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça surge. Revela o mínimo que se pode oferecer aos seres humanos envolvidos com a justiça brasileira, ressaltando aqueles que estão prestando contas com a justiça sob custódia do Estado. Desta feita, compreende-se essencial, sem nenhuma discussão, para além do quesito direito humano, a obediência e o seguimento desta recomendação para o bem, pelo bem, talvez considerado por muitos o mais importante bem, que é a vida. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu agradeço a vocês que puderam assistir até o final. Se inscreve no canal, curte, comenta aí. Vamos discutir sobre direitos humanos. Vamos discutir se você foi a favor ou não da ação dos presos das penitenciárias nesse período de pandemia. Vamos discutir essa questão do cárcere durante a pandemia. E eu espero que vocês estejam contemplados por este vídeo. Obrigado e até o próximo.